vos saúdo com a paz do Senhor. Estamos aqui nessa manhã no templo sede da Igreja Assembleia de Deus Filadélfia de Jesus, coordenada pelo pastor Rosalino, pastor Júnior, Então estamos aqui nessa manhã para trazer uma palavra ao coração dos irmãos, dos pastores, dos obreiros. Uma palavra que vai de encontro à necessidade, Então, meditando na palavra, encontrei aqui um texto e aí achei por bem compartilhar com os irmãos esse texto. 2 Coríntios, capítulo de número 4, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 6. Então, lemos a palavra de Deus. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, o apóstolo Paulo está aqui consolando, fortalecendo o coração dos irmãos. Ali em Corinto, ele já tinha enviado a primeira carta, agora ele envia a segunda carta. A primeira carta é uma carta de orientação, uma carta de reflexão, Já a segunda carta ele envia uma carta de reforço, podemos dizer assim, para reforçar aquilo que ele já havia dito na primeira carta. Então aqui no capítulo 4, ele vai esclarecer para os irmãos qual é a finalidade da igreja, o que os irmãos seriam de tão importante nesse corpo, qual a importância do membro no corpo de Cristo. Então ele começa mostrando a fragilidade humana e a grandeza de Deus, porque Jesus, quando ele veio, ele fez a sua missão durante aproximadamente 33 anos, mas ele partiu e ele foi para o Senhor, ele foi para o Pai, e lá ele rogou o Pai, e o Pai enviou o Consolador, que conhecemos, o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, ele não veio como antigamente ele via, porque no Antigo Testamento o Espírito Santo ele via, fazia a missão e retornava para o Pai. Já nessa dispensação da graça de Deus, ele já vem de forma permanente, ele vem para ficar, ele veio para ficar. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui a grandeza da graça de Deus e a fragilidade humana. Ele pôs algo precioso em vaso de barro, mas esse algo precioso que ele pôs em algo frágil é para engrandecer a Deus, é para dar a Deus a grandeza e para mostrar para nós a misericórdia, o tamanho da misericórdia e da graça de Deus, porque Deus dispensou aquilo que ele tinha de mais importante, o seu Filho Jesus Cristo. Ele enviou à terra, ele se tornou homem como nós, se humilhando, descendo até a terra, deixando toda a sua grandeza, toda a sua honra, deixando o seu trono, e veio aqui habitar no meio de homens.
E retornando para o Pai, ele agora roga, ele implora ao Pai, pedindo que o Pai enviasse também aquilo que tinha de mais precioso nas suas mansões, que era o Espírito Santo. Porque antes o Espírito Santo descia, como já falei, descia, mas ele vinha, fazia a missão, aquilo que foi determinado a fazer, né? Vinha sobre os profetas, o profeta profetizava e logo ele retornava de novo, né? Vinha sobre os reis e retornava de novo. Agora Jesus está pedindo, está implorando, está clamando ao Pai, que o Pai envia, mas que não seja das formas como antes, mas que não fosse apenas para enviar, para fazer uma missão e voltar. Agora ele pede que o Pai envia, mas que enviasse permanente, para ficar. Então o Espírito Santo, em Atos capítulo de número 2, a igreja, os irmãos estão reunidos em um lugar, e eles clamaram por muitos dias, clamando, orando e clamando, e de repente entra como um vento veemente e impetuoso e enche toda a casa, e ali foi derramado sobre eles o Espírito Santo. Agora dessa vez era diferente, já não era como das outras vezes, que ele vinha e retornava. Agora ele veio para ficar, e ele entregou agora o seu Espírito para permanecer dentro do homem. Quer dizer, aquilo que Deus tinha de mais precioso, ele agora envia para o homem e aí permanece dentro de um vaso de barro. Essa palavra, algo precioso em vaso de barro, essa palavra não vem para humilhar o ser humano, para menosprezar o ser humano, ela vem para mostrar para o ser humano a grandeza da misericórdia de Deus, o quanto Deus é misericordioso, que entregou o seu Filho por causa de homens pecadores, entregou o seu Espírito Santo para permanecer dentro do vaso de barro, para mostrar a grandeza e a misericórdia e a bondade de Deus. Então, isso é ou não é algo precioso? É algo muito precioso, Veio para nos mostrar a grandeza de Deus. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Então, o objetivo aqui de essa excelência ser colocada em vaso de barro é para mostrar a bondade e a grandeza de Deus, e que essa glória ela não venha a ser nossa, não quer dizer, não venha a ser uma glória de homem, mas uma glória diretamente de Deus. É Deus totalmente, é Deus fazendo, é Deus efetuando, é Deus realizando a obra. Aí o versículo 8 ele já começa a tratar, ele entra no versículo 6, versículo 7, ele vem mostrando qual é a posição da igreja, qual é a posição de nós no corpo de Cristo. Agora o versículo 8, ele vem tratar aqui, vem levantar a autoestima dos irmãos, vem mostrar para os irmãos que tudo que acontece não há de ser comparado com a glória. Então vemos aqui, versículo de número 8, ele diz: em tudo somos atribulados. Claro, a tribulação ela é algo que faz parte da vida de todo ser humano, independentemente se ele seja cristão ou não, tá certo? A tribulação ela é geral, de modo geral. Porém, a tribulação ela soa na vida do cristão de forma diferente. Embora todos passem por tribulação, nesse mundo teremos aflições, tribulações. Porém, como é que soa na vida do cristão a tribulação? A tribulação ela vem para quê? Ele diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Quer dizer, o resultado da tribulação é angústia. Porém, na vida do cristão ela soa diferente. A tribulação ela produz paciência,
né? Quer dizer, a tribulação ela vem na vida do cristão para crescer, o cristão se tornar um cristão mais perto de Cristo, digamos assim. Então a tribulação ela vem de uma forma que ela não vem para matar, não vem para destruir, ela vem para aperfeiçoar o cristão. Por quê? Porque consequentemente o resultado da tribulação na vida daqueles que não conhecem a Cristo, que não conhecem a Deus e que não estão integrados no corpo de Cristo, essa tribulação ela produz angústia, tá certo? Mas na vida do cristão, o que ela produz? A tribulação produz paciência, não é assim? Perplexo, quer dizer espantado, né? Espantado, mas não desanimados. Olha só, perplexo sim, espantado sim, admirado com alguma coisa sim, mas em nenhum momento desanimado. Quer dizer, a tribulação ela vem para produzir paciência e não para trazer angústia. A perplexidade ela vem para produzir ânimo. O espanto vem para você ver que por que isso está acontecendo? Por que será? Isso está acontecendo, mas tudo está no controle de Deus. Entenda isso, irmãos. Então nada vem para destruir a igreja de Deus, o corpo de Cristo, porque o próprio Jesus disse, ele falou, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja de Cristo é uma instituição divina, uma instituição que foi colocada sobre a pedra que é Cristo. Então em nenhum momento a igreja de Cristo ela passará pelo desânimo em meio à perplexidade. A perplexidade é algo normal. A perplexidade ela surge na vida apenas do cristão? Não, a perplexidade ela está na vida do cristão, na vida daquele que não é cristão, na vida do que crê, na vida do que não crê. A perplexidade ela vem, o espanto vem. Porém, a reação dessa perplexidade, qual é a reação que você está tendo? Qual é a reação que você se encontra no momento? Qual é a reação do cristão aqui em meio à perplexidade? É o desânimo? Não, jamais. O desânimo de forma nenhuma. Isso vai trazer mais ânimo. Por quê? Porque o cristão ele está baseado, ele está alicerçado nessa pedra que é Cristo. Tá certo? Então, perplexo sim, mas não desanimados. Então tudo isso faz parte. Versículo de número 9 do capítulo 4 de 2 Coríntios. Versículo 9. Perseguido. A perseguição, né? Perseguido sim. Perseguido sim. Agora, a perseguição ela vem por meio de quê? Né? Por que está sendo perseguido? Qual é a causa da perseguição? Está sendo perseguido pelo Evangelho, pelas coisas boas que está praticando? Está sendo perseguido pelo bem que está fazendo ou pelo mal? Então, se está sendo perseguido pelo bem que está fazendo, se está sendo perseguido por fazer o bem, então nós temos que regozijar, se alegrar com isso. Mas a questão é, a perseguição, ela se encontra apenas na vida do cristão? Não. Existem inúmeras maneiras de ser perseguido, tá certo? Agora, o seguinte, em meio à perseguição, qual é a reação do cristão? Qual é a reação do cristão em meio à perseguição? Perseguido, mas não desamparados. Perseguido, sim. Desamparado, de forma nenhuma. Perseguido, sim. Desamparado, jamais. Por quê? Porque é o seguinte,
A perseguição ela surge na vida de quem? De todos. Todos são alguém é perseguido de alguma forma, certo? Você pode ser perseguido de alguma forma. Agora, o motivo pelo qual está sendo perseguido é um motivo justo, é por meio da palavra, por meio de Cristo que está sendo perseguido. Então, se está sendo perseguido por meio da palavra, por praticar a palavra, por obedecer a Deus, então se alegra com isso. Agora, em meio a essa perseguição, qual será a reação dessa perseguição? Você está sendo perseguido. A perseguição vem para quê? Para ficar desamparado? Não, está sendo perseguido sim, mas nunca desamparado. Perseguido, mas não desamparado. Perseguido sim, desamparado jamais. Então o justo, o cristão, ele passa por perseguição, mas desamparado jamais. É como diz a palavra de Deus. Ainda que uma mãe que amamentou o filho, abandone ele, diz o Senhor: eu jamais os abandonarei. Então nós não seremos desamparados, não seremos abandonados. Por quê? Porque Cristo está conosco. O próprio Jesus disse: e estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então, perseguido sim, desamparado jamais. Nós temos o exemplo dos nossos irmãos no passado, Os apóstolos passaram por perseguições. E as perseguições, nunca, jamais, eles foram desamparados. Em momento, eles eram perseguidos, tá certo? Mas o Senhor estava sempre com eles. Nós vemos ali Pedro, quando Pedro preso, por causa de quê? Por causa da palavra. Por causa da palavra. Pedro foi preso, Mataram Tiago, mas Pedro no dia seguinte seria morto, obviamente. Mas o anjo entrou, tirou Pedro da prisão e deu liberdade para ele, Tiago foi morto. Tiago foi desamparado, então? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Porque diante de Deus a morte do justo é bela aos seus olhos, O cristão vivo, estando nesse mundo, ou partindo desse mundo para o outro, ele nunca será desamparado. Nesse mundo, Cristo está com ele, porque ele mesmo prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação do século. Mas partindo daqui, ele continua com Cristo, ele continua com o Senhor. Então, de forma nenhuma, o cristão será desamparado por meio às perseguições, tá certo? Então, muitos tiveram livramentos, muitos dos apóstolos, muitos dos nossos irmãos patriarcas, muitos profetas, Alguns tiveram livramentos, outros não quiseram livramento, preferiram ser mortos e, mesmo assim, jamais desamparados. Jamais desamparados. Para concluir a palavra, aqui ele diz: abatidos, mas não destruídos. Então, o cristão, ele passa por um momento de estar abatido? Sim, isso acontece com o justo e com o injusto, com o crente e com o não crente, aquele que crê e o que não crê, o cristão e o não cristão, certo? Vem o momento em que ele está abatido, que ele está cabisbaixo, isso acontece, tá certo? Sim, mas nunca destruído. Por mais que o cristão passe um momento de tristeza, um momento de angústia, mas em momento algum ele será destruído, Por quê? Porque em Cristo somos não apenas vencedores, mas mais que vencedores. O mundo pode até ser vencedor, a igreja é mais que vencedor. Nós somos mais que vencedores. Então, você está angustiado? Tá. Você se encontra angustiado nesse momento? Sim.
mas nunca se entregue, nunca se dê para o perdedor. Por mais que vocês passem pela angústia, certo? Pelo abatimento da vida, tá certo? Pelo desprazer, né? Pela decepção da vida, mas jamais se entregue como perdedor, porque não é, viu? A igreja do Senhor, ela é protegida pelo Senhor, guardada por Ele, então nunca destruída, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, Então é o seguinte, essas aflições que passamos, os abatimentos da vida, ele vem para nos destruir? Não, de forma nenhuma. Destruído jamais. Isso aconteceu no passado, na história do passado. No início da igreja, a igreja passou por momentos de perseguição, momentos em que para outros estaria totalmente destruído. Mas a igreja, ela foi alicerçada numa pedra que é a pedra de esquina, a pedra angular, a pedra firme, né? A pedra que quem atravessar será esmagado por ela, né? Quem tentar destruir, por ela será destruído. Então é a pedra firme que é Cristo. Então, irmãos, é um privilégio ser cristão, é um privilégio ser chamado por Deus para fazer parte do corpo de Cristo. É um privilégio, não é um privilégio para muitos, mas um privilégio para poucos. Então, a igreja, ela jamais será destruída, o cristão jamais será destruído, nem a morte destrói o cristão, porque a vida que está no cristão é a vida eterna. A vida, a alma, o espírito do cristão, esse corpo é um corpo passageiro, um corpo que o pó vai devorar, né? Vai destruir, mas a vida, o espírito, a alma é algo eterno, então jamais será destruído. Como disse o nosso Senhor Jesus, não tema aquele que mata o teu corpo, tá certo? Mas tema aquele que, além de matar o corpo, lança a alma no inferno. Então só Deus tem o poder de destruir totalmente, tá certo? Mataram os cristãos no passado? Mataram, conseguiram matar muitos cristãos, mas nunca, jamais conseguiram parar ou barrar o cristianismo. O cristianismo é algo sólido, algo firme, que jamais ninguém vai conseguir destruir. Por quê? Porque esse cristianismo não está baseado em algo superficial, algo passageiro, mas está baseado firmemente em Cristo. Então Cristo é a base da nossa fé, Cristo é a base da igreja, a base do Evangelho. Então, através de Cristo nós somos, por Cristo nós somos. Então ele diz, mortificando sempre o nosso corpo, quer dizer, elevando a nossa vida espiritual, tá certo? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Então, esse corpo que nós vivemos, esse corpo que faz nos caminhar, deslocar de um lugar para o outro, é um corpo frágil, como já disse no início do texto, vaso de barro, né? Embora vaso de barro, mas ele tem uma excelência muito grande nele, uma excelência que eleva tudo, que é o Espírito Santo, que se encontra dentro dele. Então, o cristão passa por esses momentos, o cristão passa por tribulação, passa. O cristão passa por perplexidade, passa por perseguição, sim. Passa por abatimentos, sim. Porém, nada disso é suficiente para destruir ele. Não por ele, tá certo? Mas por aquilo que está dentro dele, dentro do cristão, que é o Espírito Santo de Deus, né? Então, aqui termina essa palavra, né? E que Deus possa continuar
viu, continuar abençoando a todos os irmãos, né, desse ministério, a todos os irmãos espalhados por esse Brasil, espalhados por esse mundo, né, que hoje passa por um momento difícil, né? Qual o momento difícil que os irmãos passam hoje? É a dificuldade de poder se encontrar, né? Poder se abraçar, né? No geral, a igreja já é carismática, já é aquela, é um povo que gosta, um povo cheio de amor, né? Então, nesse momento é um momento que não podemos transmitir o amor de forma corpórea, de forma que podemos tocar uns aos outros, mas isso não será suficiente para nos destruir, irmãos. Viu? Os irmãos que estão espalhados por esse Brasil, Brasília, por todo o país, fora dele, continuamos orando, apresentando a Deus que nada nesse mundo vem eterno, tá certo? Isso aqui tudo é passageiro, esse momento vai passar, nós vamos vencer, viu? Daqui a pouco estaremos juntos de novo, nos reunindo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, tá certo? E, enfim, matando a saudade. Eu acredito que depois que tudo passar, vai voltar, esse amor vai voltar com mais fervor, né? Nós vamos poder nos abraçar mais. Então, fique firme que isso vai passar, viu? Que Deus continue abençoando a todos os irmãos. E eu quero finalizar, né, com oração, tá certo? Nós vamos finalizar com oração. E você que está ouvindo também pode orar com a gente aqui, viu? Você está deitado, está sentado, fique na posição que você puder ficar, mas que o teu coração fique totalmente de joelho diante do Senhor. Amém? Então vamos orar, agradecendo por essa oportunidade e apresentando o nosso país, apresentando os cristãos de todo o mundo diante daquele que pode resolver todas as coisas. Amém? Oramos o nosso Deus amado e querido, nesse momento, Pai, queremos ser gratos por esse momento em que estamos aqui, unidos, reunidos, que a distância não possa ser suficiente para nos separar, mas é um momento difícil, um momento que não podemos estar juntos, mas em espírito estamos juntos e reunidos, Pai. Deus amado e querido, queremos te pedir por nossos irmãos espalhados por esse Brasil, espalhados por esse mundo, queremos te apresentar a todos os obreiros, né, os pastores, os irmãos, né, esse rebanho abençoado desse ministério, de todos os ministérios que têm passado por esse mesmo momento, Pai. Queremos te pedir a tua bênção, ajuda-nos a passar por esse momento, mas passar firmes, Pai. Atravessar essa dificuldade, mas que do outro lado possamos cantar o hino da vitória, assim como Miriam cantou, sentindo e vibrando aquela vitória, Pai. Nós te pedimos agora, abençoa o nosso pastor também, pastor Azalino, pastor Júnior, os demais pastores, essa equipe de obreiro, né? Dá-lhe força nesse momento, sabedoria, para que possa continuar guiando esse rebanho, Pai. Pedimos a tua bênção, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém.